Vamos falar sobre a igreja? Mas qual igreja? Afinal de contas, o que é igreja? Você também já reparou que quando as pessoas falam igreja sobre igreja, parece que nem sempre elas estão falando de uma mesma coisa? O que é igreja afinal? No vídeo de hoje nós vamos tentar entender o que realmente é igreja. Fica com a gente! Igreja Católica, Igreja Luterana, Igreja Pentecostal, Igreja Evangélica, Igreja com torre, Igreja sem torre, Igreja e política, Igreja reunida, Igreja dispersa, Igreja clandestina, Igreja perseguida, Igreja com isenção de impostos, Igreja paga imposto. Você certamente já ouviu muitas dessas e tantas outras expressões com a palavra igreja. Aí eu pergunto, será que igreja, em cada frase, em cada contexto desses, significa a mesma coisa? Se você também já fez alguma vez uma pesquisa no Google Imagens, também poderá repetir aí a experiência que eu mesmo fiz. Eu coloquei lá a palavra igreja e vejam só o que apareceu. Será que o resultado dessa minha pesquisa revela alguma coisa sobre o que as pessoas entendem por igreja? Bom, eu acho que muita coisa, muita confusão seria evitada se nós sempre soubéssemos exatamente aquilo que as pessoas querem dizer com as palavras que elas utilizam no seu dia a dia, na sua comunicação verbal. Mas, infelizmente, a comunicação nem sempre é tão simples. O problema que acontece com a utilização da palavra igreja se repete com várias outras palavras. É por isso que nós precisamos ter clareza dos diferentes usos que as palavras podem adquirir para assim evitar mal-entendidos, discussões baseadas em equívocos. Eu falo uma coisa, acho que o outro está entendendo. O outro escuta o que eu digo, também acha que está entendendo. E no final não há real comunicação, porque nós estamos baseando nosso entendimento a respeito daquelas palavras com pressupostos totalmente diferentes. Bom, mas nós estamos aqui neste vídeo para tentar entender um pouco melhor o que as pessoas podem estar querendo dizer quando elas estão usando a palavra igreja. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada nos diferentes modos, nos diferentes significados que a palavra igreja costuma adquirir quando as pessoas usam esse termo. Bom, um entendimento bastante comum é entender igreja por templo. Então, as pessoas falam igreja, mas na realidade ela está se referindo a um templo. É o que normalmente acontece, por exemplo, quando a pessoa se refere à igreja como um ponto de referência. Ah, eu comprei esse remédio naquela farmácia que fica ali em frente à igreja matriz, sabe? Também é esse tipo de referência que as pessoas têm em mente quando elas fazem elogios do tipo: nossa, nós passamos lá, visitamos uma igreja muito linda com vitrais incríveis. Ou ainda quando nós escutamos uma notícia do tipo: com o terremoto, a igreja ficou inteiramente destruída. Igreja, em cada um destes contextos, em cada uma dessas frases, ela é nada mais, nada menos do que um templo, uma edificação, um prédio, é o resultado final de um projeto arquitetônico. Outra maneira de entender igreja é como uma denominação religiosa. Este é um uso bastante comum da palavra. Quando você escuta alguém falar da Igreja Católica, da Igreja Batista, é isso que a pessoa na verdade está dizendo. Ela está se referindo a um determinado grupo de cristãos que se identificam com aquela denominação, com aquela tradição cristã específica. Ao longo da história, cristãos eles foram se aproximando, se juntando, se reunindo nestes grupos que foram dando origem àquilo que nós chamamos aqui de denominações cristãs. As instituições elas vão surgindo a partir da afinidade que esses grupos vão tendo, seja por geografia, seja por doutrina e assim por diante. Dessas organizações, então, vão surgir aí as denominações. Então, você vai falar em Igreja Católica, Igreja Batista, Igreja Luterana, Igreja Presbiteriana, Metodista, Quadrangular e etc. Enfim, aqui como uma denominação, a igreja ela é uma instituição, geralmente com sede, com um CNPJ, ela tem uma estrutura organizacional, ela tem um regimento, um estatuto. E um outro modo de se referir à igreja é pensar programa. Então a pessoa está se referindo a um determinado programa e ela usa a palavra igreja. Então é um culto, é uma celebração de jovens, um louvorzão, uma coisa que geralmente acontece então na sede da igreja, no templo, no salão da igreja. Aqui na realidade o que acontece é que se misturam os dois entendimentos anteriores a que nós nos referimos.
Geralmente, uma denominação realiza um determinado evento no templo. Então, quando um evangélico ou um católico diz que vai à igreja no domingo de manhã, o que na verdade ela está querendo dizer? Será que estão dizendo simplesmente que elas vão ao templo? Muito provavelmente sim, é ao templo que elas vão. Mas não é só isso, porque afinal de contas o templo está lá o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro. Por que ir no domingo de manhã? É porque naquele dia em especial e naquele horário acontece algo lá. Normalmente o culto, a missa. Então, quando um cristão diz que vai à igreja, geralmente o que esse cristão está dizendo é que ele irá participar de um programa, de um encontro, de um evento da igreja, algo organizado e oferecido por uma determinada denominação cristã. Quarto sentido em que nós podemos encontrar a utilização da palavra igreja é quando a pessoa se refere aos cristãos de um modo geral. Aqui está um sentido que é o mais próximo daquilo que seria o significado, o entendimento bíblico a respeito da igreja. Quando alguém fala que a igreja está sendo perseguida num determinado país, ou alguém apresenta que as estatísticas demonstram que a igreja está crescendo, ou ainda a igreja se reuniu para adorar a Deus. O que se tem em mente nesses casos geralmente é um grupo de pessoas. Se católicos, evangélicos e pentecostais, por exemplo, se reúnem, se juntam para uma espécie de manifesto em busca da justiça, reivindicando justiça, é normal alguém dizer que a igreja, então, ela se juntou, ela está reivindicando, ela está protestando em favor da justiça. A referência é para um grupo que tem algo em comum, no caso, a mesma fé cristã. E uma quinta maneira é a maneira bíblica de se entender a igreja. Nós podemos ouvir também pessoas fazendo referência à igreja como o corpo de Cristo. Falar da igreja como sendo o corpo de Cristo é a maneira correta de se referir à igreja. No entanto, aqui nós entramos num terreno bastante interno da igreja. Somente pessoas, muitas vezes iniciadas, é que vão entender e saber do que nós estamos falando. Precisamos explicar o que seria esse negócio de corpo de Cristo. Bom, como já dissemos, utilizar a igreja nesses termos, corpo de Cristo, é utilizar o termo, o entendimento bíblico para a igreja. Cada pessoa que crê, que reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, participa de uma comunhão, outros vão dizer até de uma comunhão mística, formando um corpo que tem Jesus Cristo como seu cabeça. As cartas bíblicas escritas pelo apóstolo Paulo, Efésios e Colossenses confirmam isso. Por isso que você muitas vezes escutará pessoas falando que são membro de uma igreja e não sócio, afiliado, associado, cliente, cadastrado, coisas desse tipo. Ah, mas eu já ouvi muita gente falando que é sócio da igreja. Ok, mas tem pastor aí que anuncia, chama as pessoas de associadas da igreja. Bom, é verdade, muito provavelmente se você assiste programas de televisão de determinadas igrejas, você escutará termos assim. Mas eu vou me arriscar a dizer aqui, tá errado. Igreja, como corpo de Cristo, ela não tem associados, ela só pode ter membros. Seu pé não é seu sócio, é um membro do teu corpo. A tua mão não é uma filiada a você, é um membro do teu corpo. Os teus dedos não são teus clientes, são membros do teu corpo. A igreja são as pessoas que creem, portanto, são pessoas que no seu conjunto formam o corpo de Cristo, pessoa, membro da igreja. Então vamos lá, o templo que muitas vezes as pessoas chamam de igreja é apenas um espaço físico onde a igreja, o corpo de Cristo, as pessoas que creem, elas utilizam para os seus programas, para os seus eventos, como um espaço de encontro, de comunhão, de adoração, de anúncio do evangelho. As diferentes denominações cristãs, a que nós também já nos referimos, elas são formas que grupos específicos de cristãos encontraram para se organizar e desenvolver determinadas atividades. E os programas são os eventos que os cristãos eles organizam, eles desenvolvem para alimentarem a sua fé, cultivarem a comunhão uns com os outros, a comunhão com Cristo, aprenderem da palavra e da vontade de Deus. Uma conclusão, então, dito tudo isso que nós poderíamos tirar aqui é: o templo, as denominações, os programas, eles não são a igreja, eles são da igreja. Como tal,
por serem templos cristãos, denominações cristãs, programas cristãos, muitas vezes as pessoas se referem a tudo isso como simplesmente igreja. Mas, e aí aqui pode muitas vezes acontecer a confusão, porque eu perguntaria para você, como nós vamos nos localizar, por exemplo, num debate que alguém intitula Igreja e Política? De que igreja se está falando? E quando alguém diz, nossa, que igreja feia, quem é feio aí? E ainda alguém vai dizer assim, a igreja ajudou a eleger determinado político. Percebem? Tomar a palavra igreja num sentido genérico pode causar ou aprofundar muitos problemas, gerar muita confusão. É verdade que muitas pessoas imediatamente vão entender do que eu estou falando, a que eu estou me referindo, se eu falo de uma igreja amarela, se eu falo de uma igreja menonita ou se eu falo da igreja perseguida. Mas é inegável também que em determinados contextos as coisas podem ficar bastante confusas. Eu quero terminar este vídeo com 3 versículos bíblicos que ajudam a definir a igreja e também com 3 citações a partir de 3 diferentes autores. O primeiro verso é o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, Efésios 1, 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, dos pés de quem? De Jesus Cristo. E o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Efésios 5:23, Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. E também Colossenses 1:18, ele, Cristo, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Vejam só, se nós pensássemos em substituir nessas frases a palavra igreja por templo, por denominação cristã, talvez nós entendêssemos melhor o quanto o termo igreja costuma ser reduzido a algo que não reflete o seu sentido original. A propósito, a palavra igreja ela tem origem no grego, eclésia ou eclesia, que significa simplesmente uma assembleia, uma reunião de pessoas. Enfim, igreja é povo, igreja é gente, não no sentido geral, mas povo crente, pessoas cristãs que comungam da palavra, do batismo, da fé em Jesus Cristo. E para concluir ainda 3 frases. A primeira delas é do reformador Martim Lutero. Olha o que ele falava. Até uma criança de 7 anos sabe o que é igreja. Os santos crentes e os cordeirinhos que ouvem a voz do seu pastor. O que o reformador Martim Lutero aqui estava dizendo? Bom, ele está definindo, ele está entendendo a igreja no sentido bíblico. Igreja, pessoas que creem e que ouvem, que escutam a voz do pastor. Não os pastores que nós estamos acostumados a ver e ouvir nos templos, nos nossos programas, nos nossos cultos. Aqui, na definição de Lutero, o pastor é o bom pastor, o grande pastor, Jesus Cristo. Para John Stott, este teólogo anglicano, a igreja é um povo que foi chamado para sair do mundo a fim de adorar a Deus e, ao mesmo tempo, é enviado de volta ao mundo a fim de testemunhar e servir. Então fica claro também no entendimento de Stott que igreja é um povo, são pessoas mais do que simplesmente abençoadas por Deus, também chamadas a uma missão, que é testemunhar e servir neste mundo. Já no entendimento do missiólogo Michael Gorin, a igreja é a nova humanidade. São pessoas que começaram a experimentar o poder escatológico do Espírito de renovar todos os aspectos da sua vida. São tanto a igreja ao longo da semana em seus vários chamados, como quando estão reunidos para o culto. Veja aqui mais um entendimento da igreja como pessoas crentes, como pessoas cristãs, que não se resumem apenas a ser igreja enquanto estão reunidas no templo, em culto, nos seus determinados programas, mas igreja no sentido amplo, de pessoas que ao longo da semana estão em todos os lugares na sociedade, envolvidas nas mais diversas atividades a partir do seu chamado e de suas vocações. Então, nós percebemos que, biblicamente, a igreja é um organismo e não mera instituição ou lugar onde algo acontece. É isso, igreja, então, é gente, pessoas que no seu conjunto formam um corpo de Cristo neste mundo. Um povo com uma missão. Qual missão? Ser bênção neste mundo. Por isso, se você é a igreja, glória a Deus, que este Deus continue abençoando você
e seja você uma bênção aí onde Deus tem te colocado.